Por que essas políticas neoliberais, que em tese são tão bonitas, nunca dão certo na América Latina, hein? Por que sempre quem adota essas políticas quebra, nunca dá certo? Eu vou te explicar e esse é o vídeo para você mandar para aquele seu amigo bolsominion chato. Vem comigo que você vai entender. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Se você chegou aqui pela primeira vez, já se inscreve no canal. Clica aí no se inscrever, porque você ajudando o canal a crescer, a gente consegue levar informação para cada vez mais pessoas. E se você quiser contribuir com qualquer valor, aqui em cima ó, tem o link do nosso Apoia-se. Você pode fazer uma doação do valor que você quiser. Se você quiser, fica a seu critério, tá bom? O link também está aqui na descrição do vídeo. E ó, a gente tem um outro canal de backup. Tem um vídeo aqui, ó, para você entrar e só dar um inscrever. Não precisa dar like, não precisa comentar nada. Deixa lá de backup, porque se acontecer alguma coisa com o canal, você estando inscrito lá, eu tenho como avisar. Estamos combinados? Vamos entender uma coisa. Por que essas políticas neoliberais nunca dão certo na América Latina? Porque a ideia do liberalismo tem o seu sentido. Se você parar para pensar, qual que é o conceito? O governo não gera riqueza. Quem gera riqueza são as pessoas. As pessoas trabalham, os empresários empreendem e são eles que geram a riqueza do país. O Estado só atrapalha. Atrapalha porque cria burocracia, deixa o trabalho mais difícil, cobra imposto, deixa tudo mais caro. Então, quanto menos Estado, melhor. O Estado tem que ficar de fora, deixar as pessoas trabalharem, que a economia flui. Essa é a ideia. Mas por que todo país da América Latina que tenta seguir essa fórmula quebra a cara? O exemplo mais recente é a Argentina. A Argentina, se fosse uma empresa, já teria falido. A Argentina é uma empresa que quebrou completamente. O país está à beira da míngua. As pessoas estão morrendo de fome nas ruas, não têm o que comer. A política neoliberal quebrou o país de ponta a ponta. Sempre que um governo por aqui tenta aplicar essa fórmula neoliberal, dá besteira. Olha como era o tempo do governo Fernando Henrique. Todos os outros países sul-americanos estão com problemas sérios por terem adotado essa política neoliberal. Então por que uma ideia que em tese é bacana, é para funcionar, por que aqui não funciona? Basicamente, se você olhar na história do Brasil, todas as vezes que o Brasil cresceu, ele cresceu com forte investimento estatal. Apesar da ideia neoliberal dizer governo não gera riqueza, quem gera riqueza são as pessoas, são os empresários, no Brasil nunca foi assim. O Brasil mais se desenvolveu quando? Governo Getúlio Vargas, com um investimento estatal pesado. Governo JK, investimento estatal pesado. Governo Lula, em que você tinha o PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento, investimento pesado. Você tinha o Fome Zero, né, que virou o Bolsa Família, que era uma maneira de você dar dinheiro para as pessoas consumirem e entrarem na economia. Eu acho tão engraçado quando as pessoas falam que isso é coisa de comunista, porque você dá dinheiro para as pessoas consumir, pensa bem, nada mais capitalista do que isso. Você está ampliando o mercado, você está inserindo pessoas na economia, você está injetando dinheiro na economia, fazendo a economia girar. Isso é capitalismo puro. Todos os países desenvolvidos fazem isso, mas aqui é comunismo. Né? É bonitinho quando é lá na Europa, quando eles ajudam o loirinho de olho azul. Aqui não, é para deixar morrer. Mas aqui nós estamos com esse problema. A gente só cresce com um apoio muito forte do Estado. O empresário brasileiro, olha o que ele faz. Ele vem com essas ideias assim. Olha, não dá para crescer. Com tanta lei trabalhista, com tanta proteção ao trabalhador, não dá para crescer. Ou você diminui, você reduz o custo para contratar uma pessoa, ou nós não vamos contratar. Aí o governo vai lá, faz uma reforma trabalhista, tira todo o direito do trabalhador. Aí ele fala, olha, só que agora, enquanto você não tiver tanto encargo previdenciário, com essa previdência aí gastando tanto dinheiro,
não dá para crescer. Ou você faz uma reforma da Previdência ou não vai gerar emprego. Aí o governo vai lá, desmonta a Previdência toda. Aí eles vêm com aquela ideia assim, olha, mas com tanta empresa estatal, todas elas corruptas, todas elas levando dinheiro, elas atrapalham a economia. Enquanto não privatizar, enquanto não deixar o empresário tomar conta, administrar realmente como se deve, o país não vai para frente. Aí eles vão lá e privatizam tudo. No fundo, eles sempre têm uma desculpa para não investir, o empresário brasileiro ele é assim, ele chantageia o governo pedindo reformas que beneficiem a ele. O governo, como é lacaio dessas pessoas, vai lá e faz, e depois ele chega e fala assim, olha, ainda não dá para investir porque captar dinheiro no mercado é muito caro, então nós precisamos que o BNDES nos ajude. Aí agora o Estado passa a ser bom. Aí agora eles querem o dinheiro do BNDES, que é estatal, para aí eles investirem. E aí você talvez pense assim, não, mas se ele está pedindo empréstimo do BNDES, é porque ele não tem dinheiro, porque se ele tivesse, é um dinheiro que é sem juros. Então por que ele está pedindo um empréstimo com juros para pagar? É porque ele não tem, mas não é. É porque ele não arrisca o próprio dinheiro. O que ele prefere? Ele pega o dinheiro do BNDES, que tem juros para pagar. Se ele quiser pagar, ele paga. Se ele não quiser pagar, ele não paga, porque sempre tem um governo para perdoar uma dívida. Né? Às vezes ele paga o empréstimo, mas não paga a dívida da Previdência, o governo vai lá e perdoa. Então sempre que ele tem relações com o governo, ele consegue se livrar, ele não arrisca o próprio dinheiro. Então no Brasil é uma mentira falar assim, vamos deixar o empresário investir porque o governo atrapalha. Não, o país só cresce no Brasil quando você tem investimento estatal. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. O segundo ponto, a América Latina toda é presidencialista. E o presidencialismo tem um problema sério. Ele não dá certo em lugar nenhum do mundo. Porque assim, você tem um presidente que tem muito poder na mão. E esse presidente ele pode fazer tudo. Dali 4 anos pode entrar um outro presidente completamente diferente. E ele pode mudar tudo. E depois pode entrar um outro presidente que não tem nada a ver e mudar tudo. Então é um barco que está sempre navegando assim, ó, cada hora está indo para um rumo. As nações desenvolvidas são parlamentaristas. Isso não acontece nesses países, porque no parlamentarismo, se você não gostar do governo, você não tem como derrubar o governo. No máximo você consegue que o governo troque o primeiro-ministro, porque no parlamentarismo é assim, o governo, o presidente, indica um primeiro-ministro e é ele que vai cuidar do dia a dia da vida do país. Se não estiver indo bem, você não vai derrubar o governo para trocar o primeiro-ministro. O governo tira o primeiro-ministro e põe outro. Ele submete à Câmara, vocês aprovam esse? Se falarem não, ele apresenta outro. Se falarem não, o governo dissolve a Câmara e convoca novas eleições. Então no parlamentarismo não existe a chance de você ter um golpe parlamentar como aconteceu com a Dilma. Você não pode simplesmente derrubar um governo porque você não concorda. Existe eleição para você decidir com o que você concorda. Agora esses 4 anos vão passar tranquilos. No máximo você troca o primeiro-ministro, mas você não dá golpe parlamentar para derrubar o governo. Mas aí você vai me dizer assim, não, mas os Estados Unidos são um país presidencialista e lá o presidencialismo dá certo. Pois é, mas lá é completamente diferente por 2 motivos. Primeiro, o presidente lá não tem tanto poder como os presidentes daqui. Aqui todo o poder do país está concentrado na mão do presidente. Lá não. Nos Estados Unidos, o governo federal, o presidente da República, divide o poder com os governadores. No dia a dia, quem manda na sua vida, quem interfere na sua vida, é o governo estadual, não é o presidente da República. O presidente da República conversa com outros países. Internamente, quem manda na vida das pessoas são os governadores. Por você ter esse equilíbrio maior de forças, você não tem um presidente tão poderoso como aqui que ele decide tudo com uma canetada. O presidente nos Estados Unidos não tem como governar por decreto. Na verdade, os Estados Unidos nunca foram para ter presidente. Desde a fundação do país, por que eles se chamam Estados Unidos da América? Porque eram várias colônias, cada uma ia tocar a vida por conta própria e não ia ter um presidente único. Mas aí eles acharam que era mais prático ter um presidente para conversar com outros países. Internamente não, eram eles que iam decidir, cada um ia decidir a própria vida. Por isso que cada estado tem uma lei diferente lá. O governo federal não interfere na vida das pessoas, ele interfere com outros países. Então isso dá um equilíbrio grande. Além disso, os Estados Unidos são uma democracia muito bem estabelecida, uma democracia madura, e lá as instituições funcionam.
Não é como aqui, por exemplo, que o STF pode julgar alguma coisa dependendo do interesse de um, do interesse de outro. Não, lá as instituições funcionam. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei se vocês vão lembrar, a maioria não vai nem lembrar. O caso Elian Gonzalez. Isso foi em final de 99 e começo do ano 2000. Era o Bill Clinton o presidente. O Elian era um menininho, pequenininho, de 5, 6 anos. Pais moravam em Cuba e naquela época todo mundo estava saindo de Cuba em balsa. Eles se jogavam no mar. Cuba e Miami fica muito próximo, é coisa assim de 70 quilômetros. Então eles se jogavam no mar, um mar que tem tubarão, um mar que é muito perigoso, para tentar entrar nos Estados Unidos ilegalmente. Só que o pai do Elian sempre foi contra. Ele nunca quis sair de lá, ele falou, não, eu sou cubano, minha terra é aqui, eu quero ficar no meu país. Já a mãe, sem o pai saber, pegou o filho, se meteu com um balseiro lá e se jogou no mar. A balsa virou. Várias pessoas morreram, a mãe dele sobreviveu inicialmente, mas morreu também. Sobrou esse menino Elian, uma ou outra pessoa lá. A guarda costeira resgatou essas pessoas e levou para Miami. O Elian tinha parentes em Miami. Uma parte da família já tinha conseguido sair de Cuba e estava morando lá. Aí eles queriam ficar com o menino, né? Já que a mãe estava indo para lá, a mãe não chegou, mas a gente cuida. A imigração falou, não, se ele tem pai, quem manda é o pai. Então vamos consultar primeiro o pai. Pai, o que você quer fazer? Você quer seu filho de volta ou você quer que o filho fique aqui? O pai falou, não, eu nunca quis que meu filho fosse para aí, eu quero meu filho de volta. A imigração falou, leva de volta. Só que a família do Elian, que estava com o molequinho no colo, entrou com uma apelação na Suprema Corte e falou, não, nós queremos que ele fique aqui porque o futuro dele aqui vai ser melhor, nós vamos cuidar dele, ele vai ter condições de se desenvolver muito melhor do que em Cuba. O que a Suprema Corte falou? Se fosse no Brasil, você já sabe, né? Se interessa para o governo que fique, ia ficar. Lá a Suprema Corte falou, não, pátrio poder, se o pai está falando que tem que voltar, tem que voltar. E os parentes não quiseram devolver o filho. Aí o pai do moleque, o Juan, viajou de Cuba para os Estados Unidos para ir buscar o filho. Não entregaram. O pessoal começou a fazer protesto, começou a fazer passeata, queria que o menino ficasse. Americanos ofereceram para o pai do menino dinheiro, emprego, casa, propostas milionárias mesmo. Ele falou, não, eu sou cubano, eu não quero morar fora de Cuba, Cuba é o meu país. Como ele não aceitou, mandaram a SWAT, mandaram a polícia atrás do moleque. Foi uma cena assim grotesca que vocês vão ver agora. Com um fuzil apontando, invadiram a casa, arrancaram o moleque da mão da família, entregaram pro pai, botaram no avião e mandaram para Cuba. National drama dragged on for 7 months. Bingo! Until the Clinton administration sent immigration agents armed for battle into the home. The fisherman who saved the boy now had him snatched from his arms. Castro made quick use of his victory. Elian's father, a waiter, was named a member of Cuba's National Assembly. Por quê? Porque as instituições funcionam. Não interessa se interessava para o governo que o moleque ficasse. O direito do pai ninguém tirou, mesmo o pai sendo cubano, mesmo sendo na época o governo do Fidel Castro. Então essa é uma diferença muito grande. Além de você não ter um presidente tão poderoso nos Estados Unidos como aqui são quase monarcas absolutos. Lá também você tem instituições que funcionam. Então nos Estados Unidos é muito equilibrada essa situação. Por isso o presidencialismo funciona lá. Mas na América Latina, o presidencialismo não funciona. Os empresários no Brasil não assumem riscos. Eles querem sempre o Estado por trás deles. Eles querem Estado mínimo para o povo, mas para eles não. Eles ficam esperando o governo tirar tudo que eles têm que gastar e dar dinheiro para eles investir. É Estado mínimo para o povo, não é Estado mínimo para os empresários. Então aqui a gente sempre tem assim, vem um governo neoliberal, quebra o país. Aí a população revoltada volta num governo de esquerda. Aí esse governo de esquerda começa a consertar o país e eles inventam uma Lava Jato, um Sérgio Moro da vida, tiram esse governo de lá. Gente, antes da Lava Jato, o Brasil estava entrando para a OPEP. A Petrobras era uma das maiores empresas petrolíferas do mundo. A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A Petrobras estava produzindo tanto que o Brasil, que sempre importou, estava exportando. Hoje, a Petrobras está de mãos atadas, porque as pessoas acham que lá só tem corrupção. Então ela não consegue mais ter o desempenho que ela tinha. A Odebrecht, corrupção, foi impedida de entrar em licitações.
Quer dizer, se tem corrupção, você pega a pessoa corrupta, tira da empresa e pune o corrupto. Você não pune a empresa, porque a empresa está gerando empregos, a empresa é importante para o PIB do país. A Odebrecht agora está em recuperação judicial. O país está quebrado por causa dessa ideia de que você tem que tirar a corrupção matando as empresas. Então, definitivamente, por mais que a ideia neoliberal pareça ser uma ideia boa, ela precisa de um país muito sólido, com instituições funcionando corretamente, estáveis, com um governo que não tenha tanto poder na mão, para que você tenha um mínimo de estabilidade. Em países em que você tem democracia frágil, instituições não tão sólidas e um presidente com muito poder, a cada eleição pode dar qualquer coisa. Você pode ter um governo totalmente para lá, um governo totalmente para cá, um governo totalmente para cá. Você não tem mecanismos de controle, porque qualquer pessoa pode chegar lá no STF e falar: olha, não quero que me investigue não, e o STF manda parar de investigar. Desse jeito, não existe economia neoliberal que vá funcionar. O Estado brasileiro precisa ser forte na economia, precisa atuar sempre, porque o empresário brasileiro não atua, e você precisa uma hora discutir se nós vamos ser presidencialistas até quando. Correndo o risco, por exemplo, de na próxima eleição o povo revoltado em eleger o Cabo Daciolo, eleger, por exemplo, um Tiririca da vida, que tem todo o poder nas mãos para governar por canetada se ele quiser. Até quando nós vamos continuar num sistema que não funciona em lugar nenhum do mundo? É uma reflexão que eu vou deixar para vocês. Valeu, um grande abraço e eu já fui.